que é o f de T1, tá? Ou você considera S igual a f de T, T diferente de S0, T diferente de T0, perdão, T diferente de T0. Então, quem é S menos S0 sobre T menos T0? Quem é? O que é isso? Que é o delta S sobre delta T. Hã? Que velocidade? Que velocidade é essa? Velocidade média entre os instantes T e entre T0 e T, tá certo? Isso é o que é chamado de velocidade média. Isso é o delta S sobre delta T. Isso é o que eu chamo de velocidade média entre os instantes T e T0. Mas quando eu pego o ds dt no T0, tá? Isso é o quê? Que é o f, que é a derivada de f em T0. Isso é a velocidade instantânea em T0. Tá? Então, ó, isso aqui é a taxa de variação média de S em relação a T entre os instantes T e T0. E quem é isso? É a taxa de variação instantânea de S em relação a T, que é o que nós chamamos de velocidade, tá? Instantânea. Velocidade é a taxa de variação de S em relação a T. Só que aqui a taxa de variação média. E aqui a taxa de variação instantânea. Tá? Em T0. Que é a taxa de variação instantânea, a taxa de variação no instante T0. Ok? Entendido? Então você tem a taxa, mas isso se aplica geral, tá? Você tem uma variável y como função da variável x. Isso aqui é a taxa de variação média de y em relação a x entre os valores x0 e x1. Mas quando você pega a derivada no x0, que é isso aqui, é a taxa de variação instantânea de y em relação a x em x0. Tá? Em física você tem a questão do instante, que é tempo. Tá? Vamos a uma aplicação desses conceitos. Deixa eu ver um exercício aqui. Ó. Olha um exemplo aqui. Ó, um exemplo clássico de exercício de taxa relacionado. Ó.
Olha aqui, ó. A base de uma escada. A base de uma escada de 5 metros desliza afastando-se da parede deixa eu trocar isso aqui. Olha aqui, ó. A base de uma escada de 5 metros desliza-se afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por minuto. Com que velocidade? Com que velocidade o topo da escada desce? Com que velocidade desce? Não precisa dizer que é para baixo, né? Com que velocidade desce o topo da escada quando sua base está a 3 metros da parede. Vocês entenderam o problema? Então, solução. Olha o que eu tenho, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma parede, tá? Você tem aqui aqui, ó. Você tem uma parede. Aí você tem o piso, tá? Pressupõe vertical, né? E você tem uma escada encostada nessa parede. A escada tem quanto? 5 metros. Aí a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por minuto. Então está aqui a base da escada, ó. Ela afasta-se da parede a uma taxa de quanto? De 1 metro por minuto. Se a base da escada afasta-se da parede, o topo da escada, o que é que acontece com ele? Desce. A pergunta é, com que velocidade está descendo o topo dessa escada quando a base está a 3 metros da parede? Então nós vamos chamar de x, tá? Vamos chamar de x a distância que a base está da parede. E y, a altura que o topo está de quê? Do chão.
Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então veja bem, ó. O valor de x é função do tempo, não é? O valor de x é função do tempo. O valor de y também é o quê? Função do tempo. X é f de t, y é f de t. Assim, eu escrevo: sejam x e y como na figura. Isto é, eu escrevo assim para não dizer x é a distância da base, né? Da base da parede, e y é a altura do topo em relação ao chão. Então, seja o x e y como na figura. Então, eu tenho que conclusões a partir, se x é isso aqui, y é isso aqui. Qual é a conclusão? Que conclusões eu tenho? O que é que eu posso escrever? x2 mais y2 é igual a 25. E tem mais outra coisa que eu posso escrever. Dado do problema. Qual é? Hã? Não, mas outra informação que eu tenho. dx dt é igual a 1 metro por dx dt é igual a que? A 1. Tá? 1. E supõe-se aqui 1 metro por minuto. É a taxa de variação de x em relação ao tempo. Isso é constante. Tá? Em cada instante t, isso é 1 metro por minuto. Tá bom? Você tem isso aí. Agora você observa o seguinte, nesta igualdade aqui, x é função do tempo, y é função do tempo. O lado direito é uma função do tempo. E é uma função do tempo constante, igual a quê? A 25. Daí o que é que eu posso fazer? Eu posso derivar o lado direito, o lado esquerdo, e a derivada do lado esquerdo em relação ao tempo é 0. Tá? Observe que... Bom, molhado. Vamos lá. Vixe Maria. Tem que lavar esse pano aqui. Observe que derivada em relação a t de quê? De x2 mais y2 é igual a quanto, hein? A derivada em relação a t de 25, né? Que é quanto? 0. Tá? Mas se você derivar isso aqui, antes de igualar a 0, quem é isso aqui? Quem é? Hã? Quem é a derivada disso aqui? Quem é? Em relação ao tempo. Regra da cadeia. X é função do tempo. Então, pela regra da cadeia, isso é 2x dx dt mais o quê? 2y dy dt. Isso aqui é quanto? 0. Tá? Agora, antes de colocar o 0, vamos fazer a substituição. Quem é dx dt? É constante, igual a 1. Então, isso é 2x mais
2y dy dt. Agora sim, isso aqui é igual a zero. Logo, eu te pergunto, quem é o dy dt? Se você resolve essa equação aqui, cancela o 2 com 2, então o dy dt fica o quê? Menos x sobre y. O dy dt, em cada instante, é o valor do x nesse instante sobre o y. Agora, daqui sai o quê? y2 é 25 menos x2. Tá? Então, pergunta. Qual é o valor do y quando o x é 3? Tá? Agora, x igual a 3 implica o quê? Implica y igual a... Agora, com x igual a 3, quem é o y? Y é raiz quadrada de 25 menos o valor de x, né? Porque x2 mais y2 é igual a 25. Então, o y é 25 menos 9. Então, fica 25 menos 9 dá 16. Isso aqui dá 4. Assim, eu vou descobrir quem é o dy dt. dy dt, quando o x é igual a quanto? Quando o x é igual a 3. Porque é o que ele pede, ó. Com que velocidade desce o topo da escada quando sua base está a 3 metros da parede? Então eu quero o dy dt quando o x é 3. Tá? Eu posso até botar assim. Assim. Ah, também. Tá, porque eu já botei o com. Tá certo? Tá? Então, dy dt quando o x é igual a 3 é menos o quê? X, que é 3, sobre o y, que é quanto? 4. Então, tá aqui o dy dt. Aí, qual é a resposta? Qual é a resposta? Quando a base da escada está a 3 metros da parede, o topo desce a uma velocidade de metros por minuto. Então, qual é a resposta? Portanto, quando a base da escada está a 3 metros da parede, seu topo desce a uma taxa de quanto? De 3 sobre 4 metros por minuto. Então, é isso aí. Tá certo? Vou ver aqui.